Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar sobre como é viver Montessori na prática, em casa e em família. Para falar sobre este tema, convidei a Cláudia Sousa. Fique desse lado. A Cláudia tem 34 anos, é mãe de 2 filhos, licenciada em Fisioterapia, mestre em Medicina Tradicional Chinesa e doutoramento em Ciências Biomédicas. Conheceu Montessori com o nascimento do primeiro filho. Contudo, foi com o nascimento do segundo que decidiu aprofundar mais os seus estudos em Montessori. Seguiram-se os cursos. Começou por fazer os cursos do Lar Montessori, depois na Escola Montessori do Porto e também o curso de assistente pela AMI dos 0 a 3 e 3 a 6 anos com o Jardim da Descoberta. E recentemente o curso de Educadora Assistente 3 a 6 também com o Lar Montessori. Olá, Cláudia. Olá, Mara, bom dia. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigada por estares aqui. A Cláudia vai aqui partilhar um pouco de como é que é viver Montessori dentro da sua família. Vai aqui desvendar-nos um bocadinho como é que é também o cotidiano dela. Mas antes de irmos ao assunto, eu gostava muito que tu nos recordasses o momento em que descobriste Montessori. Recordas-te? Antes disso, queria agradecer muito o teu convite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. Eu acompanho o Montessori desde o início, por isso já passaram por cá pessoas fabulosas, montessorianos fantásticos. É mesmo uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada eu. Então, respondendo à tua questão, recordo-me, o primeiro contacto que eu tive foi com o quarto Montessori, uma pesquisa que fiz na internet. Eu tenho 2 filhos, como tu disseste, eles têm os 2 uma displasia óssea, que é uma alteração óssea, que é caracterizada por baixa estatura e também por alterações imunitárias. Eles têm hipoplasia, cartilagem, cabelo. E então, quando nasceu o Francisco, que é o mais velho, vai fazer agora 4 anos, nós tentamos sempre encontrar alternativas para o podermos empoderar. E então, na pesquisa que fizemos, nas pesquisas que íamos fazendo, encontramos o BLW, não é? E que já houve também um episódio sobre verdade, verdade. E que também se complementa com o Montessori, né? Acho que tem tudo a ver. Completamente. É fabuloso. E encontramos Montessori. Primeiro o quarto. E eu fiquei muito sensibilizada para o quarto, porque eu, como sou da área da fisioterapia, não é? Um quarto acessível, com tudo à mão da criança. Então quis saber mais e fui procurar o que é isto de Montessori. E foi aí que comecei a procurar. E certamente, tal como muitas de nós, não é? E muitas pessoas que já tenho aqui trazido, antes de sermos mães, acho que ainda ninguém ouviu. Normalmente as pessoas dizem, eu nunca tinha ouvido falar em Montessori. Às vezes alguém que quer da área de educação, não é? Acho que quando fazem o curso podem falar qualquer coisa de Montessori, mas normalmente quem é mãe nunca ouviu falar, porque é natural, o nosso foco não está aí, não é? Isto que tu disseste, o quarto, acho que é o ponto de partida de muita gente, não é? Acho que muitas pessoas começam pela cama, muitas vezes falam a cama Montessori, que eu já aqui disse muitas vezes, que não existe cama Montessori, mas sim um colchão no chão, e isso sim é Montessori, mas também se querem comprar a cama de casinha, tudo bem, mas não é Montessori de todo. Mas é onde muitas de nós começamos, mas depois começamos a deslindar, e Montessori é muito mais do que a cama ou do que o quarto. Aliás, é tanto mais que existe todo este estudo. Cláudia, estamos em Portugal, onde Montessori ainda não é muito popular, infelizmente, não é? Embora já estamos a dar assim uns passezinhos. A primeira pergunta que eu tenho para ti é como é que tu e a tua família fazem para seguir o método? Olha, a primeira coisa foi mesmo começar por fazer formação. Nós vamos à internet e vemos imensa informação
imensos brinquedos, é tudo Montessori, tudo o que é madeira é Montessori. E nós não sabemos distinguir realmente aquilo que é fidedigno daquilo que não é fidedigno. Isso é uma grande dificuldade que nós encontramos logo. E então, a primeira coisa que fizemos, quando eu comecei a ler e a perceber realmente isto tem fundamento, isto é fabuloso, isto é um estilo de vida, uma forma de viver, uma forma de ver a criança, foi começar por fazer formação. Não é? Primeira coisa. Sou habitualmente eu que faço a formação, depois partilho com o meu marido, mas a primeira coisa que fizemos foi realmente fazer formação. Depois, começamos por alterar o ambiente em casa, porque é muito fácil alterar o ambiente, não é? Realmente trata-se de um ambiente acessível, de um ambiente seguro, de um ambiente limpo, cuidado, bonito, organizado. Estamos a falar de crianças pequenas, não é? E na verdade, Cláudia, esta preparação de ambiente, já aqui falámos do ambiente, mas para quem não sabe, preparar o ambiente é prepará-lo para os olhos das nossas crianças, vá. Os tais, não é só a mobília pequenina, mas vá, para entenderem, mesinhas pequeninas, armários baixinhos, cadeiras ao tamanho da criança, um ambiente livre de qualquer perigo, isso é sempre aqui o ponto, não é? Não vamos expor a criança, se tiver uma casa em que não consegue que a criança ande à vontade, aí tem que pesar esta situação, porque para a criança andar à vontade e livre, de facto, tem que haver segurança. Mas isto é preparar o ambiente sempre aos olhos da criança. Aliás, um bom exercício, Cláudia, eu fiz um exercício na altura que o Gabriel tinha meses, que era andar de gatas na casa para ver o que é que ele via, não é? Porque nós somos adultos e a criança vê as coisas de uma outra perspectiva. Por isso, para começar a preparar um ambiente, este pode ser um bom exercício. Cláudia, começaste pelo quarto e depois? Olha, preparamos tudo, mas demoramos muito tempo até conseguirmos preparar tudo. Preparamos a sala, preparamos a cozinha, preparamos a entrada, preparamos as casas de banho, temos a casa toda preparada para os meninos. Demoramos muito tempo, mais de um ano. Não é? E estamos sempre a mudá-lo. Sim, isso é muito importante. O ambiente, não pensem que põem ali a caminha no chão e que já está. Porque a criança vai crescendo e nós em Montessori, quando nós falamos nisto de seguir a criança, o que é seguir a criança? É precisamente observá-la, ver as suas necessidades e, mais uma vez, mexer no ambiente consoante isso. Por isso não é só pôr as coisinhas bonitinhas, já está. Não, dá mesmo muito trabalho, não é? Dá. E tudo começa efetivamente com a observação. É um clichê, não é? Mas é verdade. Mas é verdade. Nós temos que observar completamente. E mudamos muitas vezes. E os materiais, os brinquedos, também mudamos muitas vezes. Às vezes o meu marido até brinca comigo a dizer: querida, mudei a casa. Porque nós vamos alterando e vamos mudando de acordo com as necessidades deles, de acordo com o crescimento deles, como estavas a dizer. Mas para mim esta é a parte fácil. Mudar o ambiente físico e torná-lo acessível e torná-lo coordenado com a metodologia, com a pedagogia Montessori é a parte fácil. O mais difícil cá em casa é o ambiente emocional, não é? Que depende e é isto realmente um estilo de vida, mudar a nossa forma de ver a criança. Nós sabemos que a Montessori nos pede a autorreflexão, não é? Também já houve um episódio sobre isso. Mas é difícil, difícil porque o que a Cláudia está aqui a dizer é que nós como adultos, como pais, temos que aprender a ser pais, a verdade é essa. Isto pode parecer estranho o quê? Mas, e o instinto? Sim, existe o instinto, mas há muitas coisas que nós necessitamos de aprender, porque os tempos hoje são outros, nós hoje temos mais informação, não se esqueçam que Montessori está comprovado, não é? É ciência, isto não é uma moda, que agora nos lembrarmos, isto existe, e esta coisa, quando aqui falamos do adulto, o adulto pode ser o grande entrave, porque vocês podem ter os materiais todos Montessori, a vossa casa toda preparada, toda bonitinha, mas vocês não estarem preparados. O que é que eu digo? Eu falo no meu exemplo. Por exemplo, a minha luta comigo própria é a ira. Aquela irritação que acho que qualquer mãe ou pai facilmente aquilo atinge. Temos muitos gatilhos, não é? Basta dormirmos mal, pelo menos comigo. É verdade, o cansaço é o meu pior inimigo. Mas é precisamente este adulto que nós temos que preparar e vamos preparando ao longo da vida, Cláudia. A verdade é que nós não estamos preparadas, não pensem que... É verdade. É o adulto em preparação, não é? Sim. E é a meta, Montessori diz que é o início e a meta, porque é mesmo assim. É verdade. É mesmo assim, é todos os dias, é uma luta constante. E isto sim é um estilo de vida.
porque faz-nos evoluir espiritualmente, não é? Enquanto Muito, eu, adultos. eu digo sempre que Montessori para mim é o verdadeiro curso de desenvolvimento pessoal, porque vamos lá atrás à nossa infância e vamos mexer coisas às vezes que se calhar nós não queremos ou que nós nem sabemos, não é? Os tais, quando se fala aqui em gatilhos é porque é que nós gritamos, não é? Porque é que nós temos determinadas reações com os nossos filhos. Se nós às vezes pararmos para pensar um bocadinho, nós até descobrimos porquê, porque se calhar a nossa mãe fazia assim, ou quem nos criou fazia assim, e é essas coisas que são um obstáculo depois, o dia a dia, não é? Com os nossos filhos agora. E isso é a nossa luta constante. Sim, e começa realmente dentro de nós. E depois, quando nós temos essa preparação interior de confiarmos nos nossos filhos, porque a Montessori também nos diz isso, não é? Que temos que confiar na criança porque ela se vai revelar através do trabalho, temos que ter fé na criança. Se prepararmos um bom ambiente físico e emocional, ela vai se revelar e é tão bonito porque é mesmo assim, não é? De um momento para o outro, eles revelam-se. E então, sim, primeiro preparamos-nos nós e depois é muito giro começarmos a perceber que à nossa volta as pessoas também começam a mudar, Sim. não é? Porque no início a família fica muito Apreensiva, assustada. apreensiva. Completamente, sim, mas olha, em tudo. Começamos com o BLW, ai meu Deus, porque ele vai se entalar. Em Montessori a mesma coisa, tu deixas a criança... Engasgar. Exatamente, tu deixas a criança fazer isto e fazer aquilo, deixas explorar o ambiente, deixas subir o triângulo de Pickler, ele vai cair, mas ele tem que cair. Claro que eu estou lá ao pé dele, não é? Claro que temos que ter a segurança, mas ele tem que subir, porque faz parte da vida dele, não é? Ele tem que explorar o ambiente, ele tem que explorar os alimentos, ele tem que relar os alimentos, ele tem que perceber a textura, ele tem que fazer isto tudo. E foi uma luta no início, não é? Para os avós. Acho que para muitos de nós que seguem Montessori, esse é o grande obstáculo no início, vá. Porque há sempre aquela desconfiança, as pessoas também não sabem o que é Montessori, também temos que ser tolerantes nesse sentido, porque a avó, a tia, as pessoas não sabem o que é Montessori, não é? Nós tentamos explicar, mas esse é o grande, eu acho que é o grande obstáculo, não é? Ali no início. Mas o que? O menino vai dormir no chão, coitadinho! Sim, é mesmo isso. Mas sabes, depois as pessoas, eu senti isso. Não, mas já estamos nisto há 4 anos, não é? Foi um trabalho que fomos fazendo. E com o mais novinho, isso já não aconteceu, porque já estavam todos habituados, não é? Sim. Mas começam a perceber que realmente isto faz sentido, que realmente eles são independentes, que realmente são desenrascados e que realmente se alimentam sozinhos e comunicam muito bem. E depois já ninguém diz nada. Da família já toda a gente sabe como é que as coisas funcionam e é muito giro e percebermos que houve uma mudança de mentalidade, que nós conseguimos que à nossa volta e vissem a criança de forma diferente. E já é uma vitória, não é? Completamente. Já é uma grande vitória. Completamente. E que percebessem que uma criança... Há um bocadinho aquele paralelismo de uma criança que se porta bem é aquela que está quieta. O que é mentira. Não é? E existia isso cá em casa, eles não podiam pôr as mãos nos vidros, não podiam mexer nos armários, não podiam fazer nada dessas coisas. E agora já vão podendo, já podem quando vão à casa, não é? dos avós, porque estão a explorar, não é? E cá em casa o que nós fazemos é, o ambiente é seguro, se há alguma coisa que eles não podem mexer, então não está acessível. Certo, não é? Certo. Mudamos os armários, não é? E, portanto, os detergentes não podem estar em baixo. Há coisas que não podem estar em baixo porque eles vão mexer. Porque têm acesso, não é? Exatamente, porque realmente a nossa casa está toda preparada para isso. Então foi uma mudança muito, muito gira. E mesmo, sei lá, às vezes eu vejo... Olha, ainda outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada. O meu filho saiu da escola e começou a trepar um murito e a andar por cima do muro, porque ele está com muita necessidade de fazer aqueles exercícios de equilíbrio. Pronto. E então estava uma senhora a passar que eu conheço, ela disse, ai meu Deus, o menino vai cair, vai deixá-lo cair, porquê é que eu estou a deixar fazer isso? Eu disse, porque ele está na fase de fazer isto, ele tem que aprender a fazer isto, ou faz nesta idade, ou depois vai ter medo, ele vai ter que fazer isto, mas olha, ele impecável, sem problema nenhum, porque ele já treinou imenso aquilo aqui em casa, não se passava nada, e nós sentimos um bocadinho isso, na própria sociedade, sei lá, às vezes também, olha, vamos passear, e o Francisco, que é o mais velho, encontra uma flor, e fica a olhar a flor. Sim. E continua a olhar. E isso causa esses detalhes, às vezes, no mundo onde estamos e no ponto onde estamos a nível de sociedade, pode causar estranheza. Sim. Isso é a mesma coisa, o Gabriel tem 3 anos e pouco. Nós, até à data, sempre que vamos a um restaurante, nunca, não posso dizer daqui para a frente, mas até agora nunca utilizámos um ecrã. Porque o menino está habituado
Eu habituei-o desde pequenino, ou leva um carrinho, ou leva um livro, e ele está ali. E isto causa estranheza. Eu já tinha ouvido comentários, se porta-se tão bem. Como se isto fosse assim, como se o meu filho fosse especial por isso. Não. Apenas lhe foi dada a oportunidade para não ter logo o ecrã. Porque claro que nós sabemos que isso é fácil. Nós colocamos o ecrã, a criança está hipnotizada e nós temos uma refeição descansados. Mas eu tenho lutado contra isso. Eu não sei daqui para a frente, porque eu sei que depois, às vezes, pode haver aqui uma necessidade, eu não digo que nunca, mas pelo menos temos promovido para que isso não aconteça. Mas isto causa estranheza. Tal como outras coisas, não é isso que tu estás a dizer, do menino parar, ver a flor, as pessoas até podem ficar o quê? É estranho, não é? E depois é assim, não sentes também que parece que é assim, passámos aqui por várias fases em termos de educação. Antes podia-se fazer tudo, depois não se pode fazer nada, depois... Agora estamos num género de bolha. Parece que é uma proteção extraordinária, não é? A criança parece que não pode fazer nada porque vai ficar mal, vai cair, vai se aleijar, todas as ações que a criança faz, parece que depois há sempre um senão, para nós adultos, não é? Isso já diz também muita coisa, não é? Certo, é verdade. Mas é tão bom, tu sabes, não é? É tão bom vê-los explorar e lá está. E ver acontecer, Cláudia, ver acontecer, não é só teoria. E às vezes o facto de nós dizermos que é Montessori, não sei se tu sentes isso, achas que é um muro que se põe ali? Achas que as pessoas depois, lá vem ela com modernices e com teorias e não sei o quê. Como é que tu tentas, às vezes, tu dizes que nós praticamos Montessori ou não dizes nada nesse sentido? Depende da receptividade do adulto. Sim. Depende das pessoas, não é? Se achar que as pessoas estão receptivas a isso e que não estão, não dizem assim, olha, lá vai ela armar-se aos cágados, como nós dizemos aqui em cima, não é? Sim. Digo, explico e se vir que as pessoas estão interessadas, explico e porque é que fazemos aquilo, de que forma fazemos aquilo e entro na conversa. Senão não digo. Digo só, olha, sabes que nós queremos que eles sejam independentes e, portanto, como eles são mais pequeninos, temos mesmo que os empoderar ao máximo e, portanto, fazemos isto e olha, isto está a resultar, como tu vês, está a resultar. E fica por ali. Depende do adulto. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. E na prática, Cláudia? As pessoas estão a pensar, mas como é que é isto na prática? Na cozinha? Como é que é na cozinha? Como é que tu proporcionas o ambiente na cozinha para que as tuas crianças tenham esta autonomia, esta independência que aqui tanto dizemos? Olha, temos a torre de aprendizagem, obrigatória, não é? E muito utilizada, todos os dias utilizada. E depois temos uma mesinha também pequenina, com comida, tem comida à disposição quando deve ter, a água também à disposição, tem a louça deles à disposição e tem um armário onde eles têm as louças deles, o guardanapo, as coisas para conseguirem aceder. O mais velhinho já empurra a torre de aprendizagem e já acede a armários superiores. E a louça? Eles gostam de lavar a louça ou não? O mais pequenino ainda nem por isso, não é? Mas claro. Até porque como o mais pequenino é muito pequenino, ainda não usa a torre de aprendizagem. Sim, não é? Sim. Pronto, é pequenino em termos de estatura, não significa que não conseguisse de alguma forma utilizar, mas como ele é muito pequenino não consegue aceder. Sim, o Francisco, e mesmo na escola, ele pelos vistos gosta de lavar louça e de vez em quando lava, sim. Quando tem vontade. Nós vamos convidar e quando tem vontade ele lava, sim. E esta questão da escola que aqui falaste, às vezes os educadores das escolas onde estão crianças que têm esta preparação, digamos assim, em casa, ficam assim muito admirados também, mas ele come tão bem e ele ajuda a limpar, porque não é muito comum, não sei se isso também te acontece, às vezes tens algum feedback nesse sentido. Sabes que eles estão numa escola Montessori. Nós pronto. Preparamos. Então pronto. Então aqui não é válida esta nota. Sim. Nós criamos uma escola Montessori para eles, o amor pequenino. Sim, já vamos falar disso. Vamos falar. Sim. Já aqui falámos das barreiras, já falámos que é importante aqui a criação do ambiente físico, mas nunca se esqueça que tem que se arrumar, digamos assim, emocionalmente para que isto seja possível. Dar liberdade a uma criança e autonomia tem que partir de nós. E uma coisa que eu quero aqui dizer, que acho que nunca é demais dizer. Em Montessori, as crianças não fazem tudo o que querem, ok? Certo. Porque o adulto controla tudo. É o que a Cláudia estava a dizer lá atrás. A mesa tem comida quando tem de ter, certo? Quando a Cláudia acha
às horas que eles devem comer, a comida está lá disponível. Se calhar às 6 da tarde a mesa já não tem comida disponível, não é? Portanto, o adulto, nós adultos, os pais, os cuidadores, educadores, é que controlam isto tudo. Portanto, quando dizem, mas isso fazem tudo o que querem, não, fazem tudo o que querem dentro daquilo que nós já estipulamos. Ora, se a criança tem uma sala, que tem a mesinha dele, que tem as caixinhas com as coisinhas dele, aí ele pode fazer o que quer, ele pega, faz o desenho e está no ambiente dele. Isso nós já preparámos. Nunca é demais dizer, porque muitas vezes nós ouvimos esse tipo de clichês associados a Montessori. Podem fazer o que querem e ninguém tem controle. Não, de todo. Quem diz isso, garanto-vos que não sabe o que é que está a falar. Eu gostava muito que a Cláudia deixasse aqui algumas dicas práticas de como é que ela faz em casa, para que possam assim vislumbrar como é que isto tudo acontece. Olha, primeiro, nós não temos materiais Montessori em casa. Para nós não nos faz sentido. Porque o Francisco está num ambiente e, portanto, ele no ambiente utiliza os materiais. E, às vezes, os meus colegas perguntam-me onde é que eu posso comprar materiais Montessori? E eu o que lhes digo é, olha, pensa bem, porque provavelmente não vai funcionar. Porque tu tens que ter um conhecimento muito aprofundado do material, saber quando o apresentar, como fazer. Há uma sequência que deves cumprir na apresentação dos materiais e, portanto, na minha opinião, não compres. Há tanta forma de fazer Montessori. Primeiro, na tua atitude de ver a criança, de respeitar a criança, de estar ali com a criança. Isso é o mais importante. Depois, atividades... Olha, eles querem... E uma coisa, Cláudia, que é importante aqui dizer. Às vezes as pessoas ficam com esse obstáculo dos materiais. Mas são tão caros. Já não vou fazer Montessori. Não precisam dos materiais para praticar Montessori em casa. Isso é ponto assente. Com as coisas que têm, com os tachos, com grão, com as taças, isso é fazer Montessori. Eu sei que os materiais Montessori são maravilhosos, são lindos, mas não precisam de os ter em casa para praticar. Que isso não seja de todo um obstáculo. Cláudia, por favor, continua. É verdade, e a maior parte das vezes as crianças nem sequer vão pegar naquele material, porque lá está, não houve a preparação. E, portanto, se comprarmos materiais sensoriais, e a maior parte das vezes as crianças não vão pegar naquilo, porque não têm a tal preparação que nós sabemos que o método exige. E para isso é necessário uma escola, um ambiente preparado, com o educador e com um guia. Pronto. Então, quais são as dicas que eu posso dar? Uma criança no primeiro plano procura a independência física, não é? Ajuda-me a fazer por mim mesmo. Então é isso mesmo. Vida prática, vida prática, vida prática. Portanto, eles ajudarem-nos na cozinha, descascarem os legumes, servirem-se a eles próprios, nós termos a humildade de estar à espera que eles se calcem e que se vistam e que se sequem e que ponham o creme. Não é? Isto é fazer Montessori, estarmos ali com eles na vida prática. Claro que também podemos criar exercícios de vida prática para treinar, não é? Os exercícios das transferências, podemos perfeitamente fazer. O limpar, ter sempre um pano para que eles possam limpar. Eles gostam muito de limpar, não é? O pano. É verdade, se há coisa que as crianças gostam, e experimentem. Eles adoram limpar. Um pano faz milagres, porque é uma atividade normalmente que gostam. Limpar vidros, não é? Por exemplo. Sim. E isto que a Cláudia disse de ter esta humildade e ter a paciência de os deixar fazer. Porque eu penso que muitas vezes o grande obstáculo, somos nós, claro, adultos, mas há aqui este obstáculo da pressa, não é? Nós temos muita pressa. Calça, te veste o casaco, vamos embora. Mas o tempo da criança não é o mesmo, não é o nosso tempo, até porque a criança acabou de chegar ao mundo, eles não sabem fazer as coisas. Como é que nós podemos ter essa exigência da criança se calçar já na perfeição se ela acabou de chegar? Calma. E esta calma, eu sei que no dia a dia, a vida é corrida, eu sei disso. Mas pensem que às vezes esses 10, 15 minutos, nos frutos que isso pode trazer no futuro. Olhem, uma criança que isto é permitido desde cedo, se calhar com 4 anos já se vai vestir sozinha, não é? E calçar sozinha, isso calçam normalmente até mais cedo. Isso já vos vai descansar. É isso é que têm que pensar. Se calhar com 4 anos ou 5 já não têm que estar a vestir a vossa criança porque ela já o sabe fazer, mas porque foi permitido já lá atrás treinar. Não se esqueçam, isto não é um milagre, a criança agora já se veste, não. Para que isso seja possível tem que se deixar.
E às vezes na correria do dia a dia, que eu sei que há vidas muito corridas e caóticas, que é mesmo assim, mas pensem que às vezes perder esses 10, 15 minutos, às vezes acordar um bocadinho mais cedo, vai fazer a diferença. Não só para o desenvolvimento da criança, como para vocês próprios, como pais, no futuro. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. E depois eles ficam com muito mais autoestima. Nós notamos nas crianças, eu já sei fazer, eu vou fazer. Eles gostam, sim. É muito giro, vale mesmo a pena perder esse bocadinho, porque faz toda a diferença no desenvolvimento das crianças. Portanto, a primeira dica é a vida prática, deixá-los fazer por eles próprios. E depois organizarmos o ambiente de acordo com aquilo que nós temos e que eles gostam, ou seja, observá-los muito, perceber quais é que são os seus interesses e organizar os brinquedos de acordo com os interesses. Sei lá, podemos, por exemplo, cá em casa, o Francisco adora dinossauros. Nós temos uma cesta onde ele tem os dinossauros. Podemos categorizar os dinossauros, por exemplo, em herbívoros e carnívoros. Por exemplo, não é? Os carrinhos, a mesma coisa. Temos uma cesta com carrinhos. Não é? Ou seja, observá-lo, perceber aquilo que ele gosta e aplicar aqueles princípios básicos do ambiente, não é? Que é o acessível, o seguro, o bonito, o arranjado, sim. Exatamente. Arrumado, e organizado. Pois, arrumado. A ordem é fundamental nesta faixa etária, não é? Ter tudo organizado, categorizado, não é? Não é termos o saco dos brinquedos, vai tudo lá para dentro e despejamos. Isto não faz sentido nenhum. Portanto, a partir da observação é orientarmos, organizarmos o nosso ambiente de acordo com aquilo que a criança gosta. Se gosta de pintar, então vamos pintar, podemos vir cá para fora pintar, podemos pintar as mãos, podemos pintar, sei lá, tanta coisa, mas parte tudo efetivamente da observação. E do interesse da criança, não é? Isto às vezes, a verdade é que para isto ser possível têm mesmo que observar o vosso filho, têm que perder não é perder esse tempo, porque é ganhar tempo, não é? Sim. Mas ter esse tempo do observar, do sentir, de se conectar com a vossa criança, porque só assim é possível também conhecê-la, não é? E saber realmente o que é que ela gosta e o que é que ela quer. Resumindo, vida prática, não se esqueçam, o que é vida prática? Limpar, arrumar, lavar a louça, limpar vidros, varrer, tudo o que é, digamos assim, agora vão pensar, mas a criança vai arrumar, vai ser empregada doméstica? Não, de todo. A intenção não é ela arrumar nem limpar, atenção, é o processo. Isso é que faz parte do desenvolvimento dela. Por isso, não se prendam com o facto de não ter materiais, porque é possível fazer Montessori com pouco. Montessori tem a ver com atitude, mais do que tudo, e não com posses. Também já tinha ouvido, isso é para gente rica. Não, isso é errado. Isso é o marketing a funcionar e nós temos de ter o discernimento de perceber que isso não é também a realidade. A paixão por Montessori levou a Cláudia a criar um projeto. Já não é só uma mãe que pratica Montessori em casa. Ela criou um projeto que se chama Amor Pequenino. Este nome é fantástico. E este Amor Pequenino, que projeto é este? Quando é que começou? Explica-nos tudo. Olha, começou da nossa vontade, minha e do meu marido, em que os nossos filhos estivessem numa escola Montessori. Exploramos todas as possibilidades. Nós somos de Santa Maria da Feira. O mais próximo que temos é o Porto. E é completamente incomportável irmos para lá todos os dias. Não dá, era 1 hora para cada lado e não conseguíamos. Então nós queríamos tanto, porque acreditamos tanto, porque vemos acontecer, que decidimos nós próprios criar um ambiente. Como é que as pessoas fazem? Explica-me tudo. Quem quiser. Okay, podem consultar o nosso site www.amor-pequenino.pt e está lá tudo explicado. Basta fazerem a inscrição, podem nos visitar. O Ateliê Montessori funciona do período da manhã, das 9 até ao meio-dia. Temos que ter ciclos de trabalho de 3 horas, não é? Temos uma educadora que está a fazer o curso de guia, é assistente e está a fazer o curso de guia 3.6, e estamos também a trabalhar em consultoria com uma guia AMI 3.6, que nos tem ajudado bastante, porque nós temos começado de alguma forma e infelizmente há muito poucos guias. Em Portugal, sim. Muito poucos. Sim. Então estamos a fazer o percurso. Nós temos 3 meses de existência. Zona de Santa Maria da Feira, existe uma escola, um ateliê, digamos assim, Montessori, entre os 18 meses e os 6 anos. É só irem ao site, eu vou deixar o link no texto que acompanha este podcast lá no montessori.pt, portanto, amor-pequenino.pt. Se acreditam nesta pedagogia, se são desta zona e gostavam que os vossos filhos alcançassem a autonomia, a independência,
que fossem que eles são, porque Montessori respeita as crianças como elas são, vão aqui ao espaço da Cláudia, que eu tenho a certeza vai ser maravilhoso. Sim, obrigada. Sim, é bonito. Claro, todos os espaços Montessori são fantásticos. São, nós não é? ficamos encantados. Sim. Dá vontade de ser criança outra vez e ficar lá. Sim, completamente. Quando as crianças nos vão visitar, ficam completamente fixadas em tudo, não é? Querem mexer em tudo, querem ver tudo, não querem sair da sala, porque realmente o material convida, os espaços convidam. Então é fabuloso. Mas nós no Amor Pequenino também temos a componente de horta biológica e quinta pedagógica. Nós temos um espaço exterior também muito grande, onde as crianças podem fazer as cozinhas de lama, podem estar com os animais. Neste momento só temos aves, não é? Mas vamos, entretanto, ter mais animais e podem fazer uma horta. Sim, temos uma horta também, que eles tratam da horta. E depois temos também o ateliê de culinária, que eles muitas vezes cozinham com o que temos na nossa horta, e temos uma série de outros ateliês. Temos a expressão artística, temos o ateliê musical, temos capoeira, temos yoga, em horários distintos, não é? E portanto, estes ateliês também para crianças mais velhas, para crianças até aos 10 anos, e portanto temos uma série de atividades que as crianças podem procurar, ou diariamente, ou um dia por semana, 2 dias por semana. A única obrigatoriedade realmente é o ateliê Montessori, tem que ser diário, por aquilo que nós já sabemos. Para ter resultados, digamos assim. Não é? Sim. Isto é a prova que uma mãe, não é? Uma mãe que se preocupou em aprender mais sobre esta pedagogia que a encanta, e como isto pode virar de facto uma vida, não é? Um negócio. O teu caminho certamente também mudou a nível profissional. Certo. Eu neste momento pedi uma licença. Eu sou professora de ensino superior. E então eu não conseguia fazer isto tudo, não é? 2 filhos pequenos e com as alterações que eles têm, eu não conseguia fazer isto tudo a estar a 100% no ensino superior e a estar a fazer investigação, porque é-nos pedido, não é? Eu não conseguia. Então pedi uma licença e neste momento estou-me a dedicar aos meninos, ao Francisco e ao Salvador, e também ao Amor Pequenino, porque realmente eles estão numa fase de ouro da vida deles, como nós sabemos, o primeiro plano de desenvolvimento. É verdade, não é? Até aos 6 anos quem tem essa possibilidade, não é? É fantástico, porque é mesmo ver acontecer. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Cláudia, mais alguma coisa? Não, Mara, muito obrigada. Só mesmo aquela frase que tu disseste, sim, Montessori tem a ver com atitude. É mesmo isso. Tem a ver com a nossa mudança de mindset, e a partir daí, lá está, descermos, não é descermos ao nível da criança, descermos é baixarmos, não é? É isso que eu quero dizer, não é? Porque nós não, é baixarmos para falar com a criança e estarmos ao nível da criança, é mesmo isso, eu não diria melhor. O resumo da nossa conversa é este, é uma questão de atitude. Atitude. E uma coisa que também quero aqui dizer para fechar a conversa, isto é uma opinião pessoal, eu acho que o Montessori é diferente de família para família, porque tem a ver com a dinâmica de cada família. Não é? Há famílias que cozinham juntas, há famílias que vão para a horta juntas, há famílias que por exemplo, tocam um instrumento. Isso é Montessori. Montessori é permitir que a criança participe. Isso é Montessori. Verdade, é mesmo isso, Mara. E pronto, ficamos por aqui. Obrigada, Cláudia, por este tempo, por estas partilhas. Eu depois lá no site deixo os contactos da Cláudia também, para quem quiser e tiver interesse em conhecer este ateliê em Santa Maria da Feira, o Amor Pequenino. E antes de me despedir, quero deixar aqui um convite aberto a todos aqueles que praticam Montessori em casa, ou que sejam assistentes, guias, proprietários de espaços, e que gostassem de partilhar a sua experiência. Entrem em contacto com o Montessori, eu adoraria ouvir as vossas experiências. Até lá, não se esqueçam, sigam as nossas redes sociais, é Montessori, montessori.pt, Montessori no Instagram e no Facebook, e também no YouTube. Obrigada e até à próxima. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.